Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula com vocês aqui do 7º ano, a aula de número 1, né, sobre um tema muito bacana, né, que faz parte também da cultura aqui do nosso Brasil, identidade brasileira, que é a capoeira. Então, vamos iniciar aqui, quem está falando com vocês é Paulo Brainer e vamos lá. O que vamos estudar na aula de hoje, né? Vamos estudar a capoeira e sua identidade nacional. Sabemos que a capoeira é riquíssima de várias coisas relacionadas, né, ao nosso Brasil, principalmente quando se trata de datas comemorativas. Então, vocês podem perceber na figura 1, que mostra a figura da baiana, né, e o Carnaval do Rio de Janeiro, né, que fez a homenagem lá para as baianas. Embora, né, a figura baiana, né, a figura do afrodescendente, né, ele tem uma maior concentração na Bahia, em Salvador, Pelourinho, né, quando fala de Vatapá, Acarajé. Então, fala muito dessa identidade cultural, né, do afrodescendente, né, do negro no Brasil. A figura 2 mostra a capoeira, né, que é o nosso orgulho praticamente, 100% da identidade cultural. E o terceiro fala sobre a questão da gafieira, do samba, né, da bossa nova, né, do ritmo africano, do ritmo afrodescendente, que faz parte da identidade do Brasil. Então, vamos seguindo. Então, o que vamos abordar na aula de hoje? A capoeira e sua identidade nacional. Então, vamos fazer uma breve introdução, também dividir em subtópicos. Vamos falar sobre a comida africana em nosso cotidiano. Vamos falar também sobre musicalidade africana, também sobre tradicionais comemorações de origem africana. Vamos falar da capoeira e, por fim, falaremos sobre as festividades religiosas. Então, vocês podem observar uma figura ali que mostra o rei do pop, né, o Michael Jackson, lá em Salvador, né, realizando lá um clipe musical. Foi bastante emocionante, muito marcante esse momento, que até as grandes celebridades, né, se renderam ao nosso território, à nossa cultura brasileira. Então, é bem bacana isso. Vamos começar com uma breve introdução, né, por exemplo, a parte histórica, porque se estamos falando de cultura, se estamos falando de um povo, né, guerreiro, né, valente, vamos falar também sobre a sua parte histórica. Então, a partir da metade do século XVI, os africanos chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos. Né? Eles não foram uma opção deles, né? Eles tiveram que ser forçados a deixar o lugar deles, né, na África lá, né, a partes da Angola, da Nigéria, né, enfim, essas partes da África tiveram que deixar tudo, abrir mão de tudo, né, de forma forçada, e tiveram que vir para o Brasil trabalhar, né, para fazer parte da mão de obra aqui do nosso Brasil. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições, uma cultura forte e diferente das que já estavam aqui, vindas dos europeus e dos índios. A união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. Então, é como eu tinha falado anteriormente, né? Que a cultura africana tem sempre uma relação com o nosso Brasil, né? Porque faz parte da identidade, faz parte das misturas de cores, né? A mistura do índio, do negro e do branco. E assim, é uma história de lutas, uma história de garra, de superação, de muitas guerras, de muito suor, mas também é uma história linda porque é através das grandes histórias que acontecem as grandes narrações, né, os grandes feitos, e é isso.
Então, na primeira foto, podemos notar as baianas, né? Na segunda foto mostram os escravos, né? Praticamente sendo forçados, né, a trabalhar na mão de obra, né? E na terceira mostram os africanos, né? A África mesmo, né? Mostrando a diversidade de cores e tudo mais, porque a África ela também tem essa questão de cores, né? Cores vivas, grandes quantidades de cores, a forma das vestimentas, o gingado, né? O jeito de dança e tudo mais, né? A forma de se locomover, né? A coreografia e tudo mais, essa facilidade eles têm de sobra. No próximo slide, né? Agora vamos falar sobre comida, né? Então é muito bom, né? A parte de comer é maravilhoso. Então, comida africana em nosso cotidiano. Então podemos observar na foto 1 mostra uma baiana, né? As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira são inegáveis. Elas estão em toda parte. A baiana é uma personagem super importante na construção da cultura e na arte tradicional do povo brasileiro. Então vocês podem observar ali, né, alunos, vocês podem observar a culinária, né, a feijoada, que é um exemplo, o vatapá e o acarajé, né, e aquele jeito baiano do grande cantor, aquele Caetano Veloso, que ele fala assim: ô gente, eu vou comer acarajé com vatapá. Então é interessante, né, a questão da comida africana. Vamos agora para musicalidade africana. Então, os pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. E muito, influenciaram demais. Os batuques, que no continente fazem parte de cerimônias religiosas e festividades, deram origem ao maxixe, ao maracatu, ao samba, ao choro e à aclamada bossa nova, né, que eu tinha citado anteriormente, né, que fez parte da identidade brasileira e, de uma certa maneira, ainda continua fazendo parte. Junto ao berimbau da capoeira, também há outros instrumentos brasileiros com raiz africana. A maioria é de percussão, como o tambor, o atabaque, o agogô e alguns tipos de flauta. Então, vocês podem perceber na primeira fotografia, mostra o instrumento berimbau, o agogô, né, que também é outro instrumento muito utilizado na capoeira, e o tambor, que é também o coração central da cultura africana, porque é ele que vem a percussão, que vem a questão de obedecer a sequência de tempo, né, o tempo certo e tudo mais. Então, são elementos que fazem muito parte da musicalidade africana, né? Sem falar do samba, do machiste, do maracatu e do choro que eu tinha falado anteriormente. Então vamos falar um pouco sobre acessórios que mostram a cultura de um povo guerreiro. Então, as festas comemorativas são exemplos do uso de fantasias e tradições. Eu sei que é meio difícil assim a gente questionar certas coisas, até porque o mundo hoje em dia é um mundo de rapidez, de informações. Você absorve uma informação muito rápido e vai acumulando as informações em nossas cabecinhas e tudo mais. Mas é importante você perceber certas coisas e questionar outras coisas. E, por exemplo, no maracatu, né? Não sei se alguém já se questionou, já se perguntou, poxa, por que no maracatu existem essa diversidade de cores? Por que os homens usam uma peruca, né? Porque talvez vocês estejam pensando, porque aquela palha, aquela cabeleira toda no maracatu, né? E os homens usando saia e tudo mais, que coisa mais estranha. Mas são acessórios que fazem parte da herança cultural dos africanos. Então, o maracatu, né, que é rico em diversidade cultural também, fez parte também da cultura, tanto na parte colonial, como também na parte imperial, né, do Brasil, nesse período.
e que faz parte até hoje, né? É uma herança cultural praticamente. Então, na primeira foto, podemos notar as máscaras africanas. Vejam a quantidade de cores que é exposta nessa foto 1, né, que mostra olhos, boca, nariz, tudo de cores diferentes, dessa diversidade de cores. Na segunda, mostra o maracatu, como eu acabei de estar destacando aqui bastante nesse slide. E o terceiro mostra como eram as fantasias antigamente, né, como o maracatu era, né, como as pessoas elas comemoravam o carnaval naquele tempo, né, que era mais diferente, né? Então, é muito interessante você descobrir, você conhecer a sua própria história e que você tenha consciência que você está inserido nessa história, nessa contribuição, tá certo? E que o tempo sempre vai mudando constantemente, mas as tradições jamais. As tradições nunca morrem. Então, tradições, comemorações de origem africana. Então, muitas festas brasileiras têm origem nas tradições africanas, entre elas a mais famosa e colorida de todas, o Carnaval. Então, né, quando você dá aquela saudade de você dizer assim, lá vou eu, hoje a festa é da avenida. Então, era sempre quando falavam de Carnaval, eu ouvia essa música aí. Então, esta com muito samba e frevo é uma das sensações do nosso país, né, que é o Carnaval. Também com muita cor, o maracatu de Pernambuco mistura as culturas indígenas, africanas e europeias. O Bumba Meu Boi é uma encenação de uma lenda criada por africanos sobre a morte e ressurreição de um boi, celebrada com dança, música, teatro e circo. Então, você vê a riqueza que tem uma determinada comemoração. E o maracatu que tem alguns traços europeus, né? Por exemplo, ali, ó, na foto 1 podemos notar, né, os traços europeus misturados com traços dos próprios africanos ali, ó. Na figura 2 podemos destacar o maracatu com as suas cores, com a sua diversidade de cores. E na foto 3, o Bumba Meu Boi com os temas florais no boi mesmo. Então, vamos falar, né, destacar a capoeira, finalmente, né? Paranauê, Paranauê, Paraná. Então, é uma mistura de dança e luta que foi criada pelos escravos como uma estratégia de defesa. Então, como os treinamentos de combate eram proibidos, né? Então, os escravos que conseguiam fugir, mas que eram recapturados, ensinavam os demais os movimentos. Então, eles que meio que davam uma disfarçada para preservar a sua cultura, né? Dava uma disfarçada ali, né? Tipo, realizavam os movimentos, só que não de forma violenta, mas sim de forma para a defesa. Embalados pelo som do berimbau, eles enganavam os capatazes, que achavam que estavam apenas dançando. Assim, eles treinavam nos engenhos sem levantar suspeitas. A capoeira só deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930, né, através do Getúlio Vargas. Em 1953, o mestre Bimba apresentou a arte ao então presidente Getúlio Vargas, que a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. Então, é a partir daí que vem o termo de esporte brasileiro, né? É um esporte brasileiro de origem e culturalmente 100% nacional. É um orgulho para nós brasileiros. Então, podemos observar a figura 1, 2 e 3, né? Tanto na 1 como na 2, atualmente, né, a capoeira. E na figura 3, podemos destacar a capoeira na época colonial, né, na época que a capoeira estava dando seus primeiros saltos. Vamos falar sobre as festividades religiosas. Então, a festa de Iemanjá é comemorada por todo o país com a entrega das oferendas para a Rainha do Mar nas praias. Então, a Folia de Reis, muito prestigiada em Minas Gerais, se espelha na jornada dos 3 reis magos em busca do menino Jesus.
Ela conta com músicos entoando canções que beberam na fonte dos ritmos africanos, junto a atores, dançarinos e palhaços. Então, percebam que é um contexto religioso ali, né? Existe toda uma cerimônia ali, e dentro dessa cerimônia, né, a festa de Iemanjá, ela praticamente é tradição, né? E podemos notar na figura 1, né, a figura 2, como é a festividade, né, a celebração ali dessa homenagem, né? E na figura 3 podemos destacar ali a diversidade de cores, né, e esse ritmo enriquecedor da África. Então, agora vamos falar sobre idioma e vocabulário africano. Então, a cultura brasileira foi premiada com muitas palavras que tiveram origem do vocabulário africano. Então, vamos praticar, né? Essa influência vai desde os nomes de comidas e manifestações culturais até adjetivos e verbos que tornaram nossa língua muito mais rica. Então, são algumas delas: acarajé, axé, babá, berimbau, búzios, caçula, cafuné, candomblé, canjica, farofa, fofoca, fubá, mingau, moleque, neném, pamonha, samba, tagarela, tutu e xodó. Então, esses são alguns termos africanos que são utilizados no vocabulário. Então, resumindo tudo, né, recapitulando toda a aula, né, a capoeira e sua identidade cultural, falamos sobre a sua breve introdução, a parte histórica, a comida africana em nosso cotidiano, musicalidade africana, falamos também, destacamos, as tradicionais comemorações de origem africana também, falamos também sobre a capoeira, sobre as festividades religiosas e sobre idioma e vocabulário africano. Então, essas são as referências para a realização do material, que são as pesquisas alternativas, pois sem elas não teria sentido realizar esse trabalho. E é isso. Vou finalizar essa aula, né? E agradecendo desde já e obrigado por tudo e até a próxima.